O Flamengo, inclusive, apresentou agora há pouco o espanhol Saúl, que é ídolo do Atlético de Madrid. E tem gente indo embora. O Ricardo Lai acompanhou tudo e faz esse balanço pra gente ao vivo do Ninho. Boa tarde, Lai. Tudo bem, Mário? Um abraço para você, boa tarde a todos. Manhã agitada aqui no Ninho do Urubu, entrevista coletiva de apresentação do Saúl Ñíguez. Nessa entrevista, olha a curiosidade, ele disse que quando o Filipe Luís jogava lá no Atlético, eles jogaram juntos por 6 temporadas, o Filipe Luís disse para ele, você tem tudo para ser lateral esquerdo, né? Mesma posição, né, do Filipe Luís como jogador, e o Saúl disse, não, eu prefiro jogar em outra posição, no meio de campo. Ele é um meia ofensivo, um jogador que chega para ajudar. Segundo José Boto, diretor do Flamengo, chega para suprir as falhas, né, do elenco do Flamengo neste setor. A ideia do Flamengo é apresentar o Saúl e o Emerson Royal domingo no Maracanã, antes do jogo contra o Atlético Mineiro. Quem não vai estar é o Wesley, já acertado com a Roma da Itália, vendido por 25 milhões de euros. Esse o preço, o valor inicial pode chegar a quase 200 milhões de reais. E uma última informação, o De La Cruz foi liberado para passar o fim de semana com a família, se reapresenta na segunda-feira, Mari. Valeu, Lai, obrigada. Boa tarde a você. Vamos falar um pouquinho mais desse novo reforço do Flamengo? Chama o Saúl, então. Espanhol, canhoto, habilidoso. Habla e habla com a bola nos pés. Tem no passe a principal qualidade. O Saúl vem para ser o novo Coringa do Flamengo. Assim como o Gerson pode jogar em todas as posições do meio-campo. No auge, era capaz de lances como esse aí, numa semifinal de Liga dos Campeões. Gol estilo Messi contra o Bayern de Munique do Manuel Neuer, lá em 2016. O Saúl fez história no Atlético de Madrid. Foram 427 jogos em 13 anos. É o 9º jogador com mais partidas no clube. Jogou tanto tempo por lá que foi companheiro do Filipe Luís, que hoje é o chefe. Passou no Chelsea em 2021, onde encontrou o Jorginho, mas não foi muito bem por lá, não. Como? Antes do Flamengo, estava no Sevilha, onde fez um gol e deu 6 assistências em 26 jogos. Foram também 19 jogos pela seleção espanhola. Estava no elenco da Copa do Mundo de 2018. Ele não chega a ser um artilheiro. Como? Foram 48 gols nos tempos de Atlético, mas quando faz bonito. O Flamengo ganha um novo candidato a protagonista. Sob direção de Filipe Luís, vem temporada com expectativa alta por aí. Chama o Saúl! Chegou. Nos próximos dias, Flamengo e Atlético Mineiro vão se encontrar 3 vezes. São 2 duelos pela Copa do Brasil e mais um pelo Brasileirão. O primeiro já é nesse domingo, às 8h30, ao vivo no Sport TV. Alguns encontros no futebol insistem em se repetir. Dia de Flamengo e Atlético, eu não vou dizer nada. É uma briga atrás da outra. Nessa fábula em especial, um urubu e um galo não conseguem ficar muito tempo longe um do outro. Galo? O urubu tá com tudo, né? Sempre. Galo vira pintinho de galinha aqui no Rio de Janeiro, com certeza. É briga grande. 3 jogos em 11 dias, começando no Maracanã. Eles vão vir mordidos, né? Isso é fato. Vão vir querendo ganhar da gente de qualquer jeito. Domingo começa essa sequência de jogos contra o Atlético Mineiro, primeiro no Campeonato Brasileiro, depois nas oitavas de final da Copa do Brasil. Tem muita história entre os dois times, tanto em 2022 quanto em 2024. Foi a final do último ano. E aí, pro torcedor do Flamengo, tem ou não tem rivalidade forte com o Galo? Tem nem o que dizer, não tem rival. Atlético Mineiro não é rival da gente. Rivalidade nada, eles são nossos fregueses, né? Como sempre. No ano passado, o Flamengo não foi derrotado pelo Atlético em 4 jogos. Nas partidas mais importantes, 2 vitórias e título da Copa do Brasil. Lembranças inesquecíveis. Bruno Henrique, se eu não me engano, tocou pra ele, Plata correu, chutou. Gonçalo Plata, a chance do gol, Plata por cobertura! Que golaço! E como esquecer de 2022?
Copa do Brasil, oitavas de final. O Flamengo tinha perdido o primeiro jogo em Belo Horizonte por 2-1. O Gabigol falou que eles iam ver o que era o inferno aqui dentro, viram. E quando eles forem lá, eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno. E o Flamengo se classificou vencendo o segundo jogo por 2-0 no Maracanã. No fim, foi campeão em cima do Corinthians. Domingo, no Brasileirão, a torcida não espera diferente. Aqui é um inferno. Aqui é a coisa mais linda do mundo, Maracanã. O Flamengo está brigando pela liderança justamente contra o maior rival do Atlético Mineiro, o Cruzeiro. Eu confio muito nos jogadores, no elenco que eu tenho, eu confio muito na qualidade que eles têm e sempre disse, né, que não é nenhum peso para mim falar que para mim são os melhores. Vem aí 3 jogos entre Flamengo e Atlético Mineiro. Domingo, quinta-feira que vem e depois na outra quarta-feira. Brasileirão e Copa do Brasil e mais histórias para os torcedores nunca se esquecerem. O Flamengo indo buscar reforços na Europa. Nossa. Já há bastante tempo, não é agora? Sim. O Gabigol, quando veio, apesar que estava no Santos, mas veio da Europa. Pedro veio da Europa. Gerson veio da Europa. Um monte de gente. Pablo Mari veio da Europa. Rafinha, lateral direito, veio da Europa. Felipe Luiz veio da Europa. E agora continua. Hoje tem a apresentação de um que veio da Europa. E podem chegar outros da Europa. É outro momento, é outra situação, Pedro. Bom dia. Tudo bem, Abel? Muito bom dia para você. Um abraço a todos que estão aí no 360. Só nós não estamos na Europa, né? Pelo solzinho batendo aqui, dá para perceber bem que a gente está em território brasileiro aqui em Vargem Grande, CT Ninho do Urubu. Neste momento, alguns integrantes da comissão técnica começam a descer para o campo. O treino começou às 10 horas, mas primeiro o pessoal faz sempre um trabalho na academia, aquela coisa toda. O Felipe Luiz conversa com os jogadores, depois eles descem para fazer o trabalho do campo. A gente vai poder observar alguma atividade aqui e aí certamente o Saul vai estar entre eles, ele que vai ser apresentado hoje como um novo reforço do Flamengo, camisa 8, ex-Atlético de Madrid, enfim, muito tempo lá no futebol europeu, obviamente, europeu que ele é, espanhol, então ficou por lá por muito tempo e aí vai ter essa experiência aqui, tá um tanto quanto soltinho nas redes sociais, se comunicando com a torcida do Flamengo, então a gente vai observar como é que vai ser esse primeiro contato com a imprensa do Saul, e saber quando ele vai poder, de fato, fazer a sua estreia. E aí você está falando, pô, vem um monte de gente da Europa e tudo mais, etc. O Flamengo está em vias de trazer o Carrascal, os 12 milhões de euros, né, em 2 parcelas, mas está esperando desenrolar o negócio do Rubens com o Atlético Mineiro. O Rubens do Atlético Mineiro com o Dinamo de Moscou, que é o clube do Carrascal, uma negociação quase triangular ali, e aí sim o Carrascal vai ser liberado para vir para o Brasil para poder se apresentar. Tem Samuel Lino também, atacante do Atlético de Madrid, pela apuração dos nossos companheiros até que tem mais contatos com as fontes lá do Atlético de Madrid, companheiros da ESPN da Espanha, uma negociação em torno dos 25 milhões de euros, aqui no Flamengo se diz que não vai chegar a tanto, que está caminhando, é uma situação difícil, é uma negociação complicada, um jogador que tem mercado na Europa, novo ainda, mas que está evoluindo nesse sentido. Então, segundo o Flamengo, não vai chegar a 25 milhões de euros. A gente fica mais nessa expectativa aqui do que vai acontecer. Além disso, tem o Emerson Royal também, que por 9 milhões de euros chega neste fim de semana já, um acordo com o Milan, estava rumo ao Besiktas já, e aí o Flamengo vai trazer esse jogador. Ao mesmo passo, o Wesley vai se despedir, 25 milhões de euros, mais 5 possíveis de bônus, assim, se ele cumprir metas no contrato e tudo mais, com a Roma da Itália. Então são idas e vindas que o Flamengo está tratando nessa janela. Quando deu aquela primeira balançada, até a gente conversava por aqui, o Flamengo não teve jeito, não teve que ficar no scout, foi no Flamengo Way mesmo de contratar, daquele jeito de, enfim, contratações mais parrudas, animadas, milionárias, enfim, com muito dinheiro em caixa. A gente está aqui hoje para a apresentação do Saul, vou dar aquela olhadinha para trás, por enquanto, que eu estava falando, mas não, só o Rodrigo Caio, por enquanto,
com mais alguns ali que está no gramado, ele que é auxiliar, assistente técnico hoje em dia, está ali no gramado. Então, por enquanto, nenhum jogador em campo. Agora que está começando a descendo o goleiro, se eu não me engano, o Matheus Cunha por ali, mas, enfim, aos poucos eles vão chegando aqui. E aí hoje, durante a programação, vamos ter as informações do Saul. Abel. O Eugênio Leal tem uma pergunta para você, Pedro. Sim, prazer falar com o Pedro. A minha pergunta é, as contratações param por aí ou pode vir mais alguém? E ela já é associada a uma outra informação, porque está bombando nas redes sociais a expectativa pelo anúncio do veredito no caso Paquetá. Seria hoje que seria divulgado o futuro do Paquetá, se ele vai ser banido do futebol, se ele vai ser inocentado, se vai ter algum outro tipo de pena. E o torcedor do Flamengo está na expectativa, está sonhando com uma possibilidade de volta do Paquetá. Existe essa possibilidade? Eugênio, como vocês bem conhecem, eu sou um chato de galocha, né? Então eu não entro muito nessas especulações assim de enfim, o que pode entrar, o que pode ser, etc., para não ficar alimentando os sonhos do torcedor de algo desse sentido. Informação sobre o Lucas Paquetá, o Flamengo já teve interesse no passado, fica na espreita do que pode acontecer em torno do veredito lá dele, do julgamento na Inglaterra, mas que eu saiba neste momento ainda a gente não tem informação de que há algo em curso nesse sentido. Pode fazer sentido, depende muito também da punição, né? Porque imagina se ele é punido só na Inglaterra e tem que jogar em outro lugar, se ele não é punido, enfim, são muitas variáveis nesse caso aí. O torcedor fica animado, faz festa em rede social e tudo mais, não sei o quê, mas aqui a gente tem que ter compromisso e eu assumo, visto a máscara e a capa e o uniforme de chato de galocha sem problema nenhum. Muito obrigado, Pedro Henrique Torre, ao vivo lá do Rio de Janeiro, trazendo informações do Flamengo, que continua forte no mercado. Amigo Rafael Prats, como você vê essa busca por reforços hoje com a apresentação do Saul, né? O Flamengo tentando reforçar um time que já é muito forte. As contratações são muito boas, Abel. Claro que não são todas do mesmo nível. Se fechar com o Samuel Lino, esse me parece acima dos outros no primeiro momento. Mas o Saul é um jogador que dá uma condição para jogar em muitas funções de meio campo, né? O Saul do Sevilha foi um Saul mais camisa 10. O Saul do Atlético de Madrid, já faz algum tempo, foi mais o meio aberto pelo lado direito. Para quem procura, obviamente, deixar um elenco mais robusto, com mais opções, os jogadores são muito interessantes. São jogadores, assim, não sei se todos me parecem para serem titulares logo de cara, mas para virarem assim, um 12º jogador, 13º jogador. Quem pensa, por exemplo, o Arrascaeta numa sequência, uma dificuldade, o Saul pode ser substituto do Arrascaeta em alguns momentos, pode ser o camisa 10, pode ser, em algum outro caso, o Luiz Araújo mais desgastado, com outra característica, mas pode ser o meia mais aberto para a direita também. Isso vale para o Carrascal também. Isso vale para o Emerson Royal, se for contratado como lateral direito, para brigar pela posição com o Varela. Melhora muito o elenco, porque quem chega tem bom nível. E você o vê... Pedro chamou. Bom. Eu me despedi dele, mas ele deve ter mais alguma informação. É isso, Pedro? Diga lá. Só para complementar o noticiário aqui, Abel, porque enquanto a gente está dando um vivo aqui, as informações circulam, a comunicação do Flamengo chega aqui, o De La Cruz foi liberado para ficar no fim de semana com a sua família no Uruguai, depois de todos os acontecimentos aí, acabou exposto, José Luiz Runco, enfim, aquele episódio do Printgate lá que houve, então ele foi liberado para passar o fim de semana com a família e tudo mais. Não tem nada de nenhum problema além disso, tá? Só para liberar mesmo, ele que estava em recuperação, carga muscular, aquela situação toda, ele foi liberado neste fim de semana para ir até o Uruguai, passar um tempo com os familiares. Boa! Importante. Estou me despedindo de novo, mas se você tiver mais informação, aqui, portas abertas no F360, é só chamar Pedro e você volta com a gente. Um bom dia, bom fim de semana para você. Você queria falar? A Mari também quer falar? É ótimo que todo mundo quer falar. Diga, Eugênio. A Mari querendo falar, ela tem prioridade, que a fase é maravilhosa. Boa, Mari. Boa, Mari. Vai lá, vai contigo. Não, aproveita. Complementar, é importante a informação do Pedro, né? Porque aí
já evita de levantar algumas suspeitas, enfim, ele não apareceria na lista de relacionados, Felipe Luiz seria perguntado de novo, e também muito legal do Flamengo entender esse momento, que a exposição foi muito grande para o De La Cruz, né? Então, ficar com a família. O Prats falou sobre jogadores que não necessariamente chegam para serem titulares. Eu acho que talvez o Lino tem essa condição de ganhar essa titularidade. Eu acho que um nível até pela acima dos zona, outros, né, assim, de cara, campo ali, que o Lino é um lateral esquerdo, com o Simeone assim, mas foi avançando para atuar nessa segunda linha pelo lado esquerdo também. E o Flamengo passa por dificuldades nesse setor, né? O Cebolinha não está conseguindo, o Michael também não. Então acho que talvez o Samuel Lino ele suba um pouquinho esse nível. E claro, o Royal muito por conta da possível ausência do Wesley. É isso aí. O que eu ia colocar antes como o Flamengo vai ganhando cada vez mais cara de Europa, né? Muito. A gente vem de um Mundial de Clubes em que você tinha isso, né? O Flamengo, hoje você bota o Danilo, muito tempo de Europa. O Alexandro, muito tempo de Europa. O Jorginho, muito tempo de Europa. O Vinha jogou na Europa. O Vinha jogou, mas menos, né? Mas jogou. O próprio o outro lateral direito, o Varela, também jogou na Europa. Mas estou colocando quase assim, todos. Jogadores tirando assim. o Arrascaeta. O Bruno Henrique jogou na Europa, na Alemanha. Mas assim, é uma passagem muito... Jogou. Estou colocando jogadores que tiveram destaque jogando no futebol europeu. E com essa capacidade de trazer do futebol europeu, né? Exatamente. Pro encaixe de ideia São de jogadores, claro. Acho que o Danilo e o Alexandre já estavam num momento de carreira um pouco mais avançado, que o movimento é normal vir para o Brasil. Mas buscar jogadores como o Emerson Royal, está numa altura da carreira ainda que permitiria mais tempo lá. 26 anos, se não me engano. Samuel Lino, o próprio Saúl. É um movimento de você tentar puxar o Flamengo para um nível mais próximo do futebol europeu. É claro que não no nível dos maiores times europeus. Você não está no nível do Real Madrid, do Bayern de Munique, do Manchester City, do Liverpool, mas você está se colocando, você está trazendo jogadores de lá. Historicamente, nos últimos anos, tem sido olhar muito para a América do Sul. Então vem um Arrascaeta, vem um De La Cruz, vem outro. Agora ele está olhando, mercado europeu. Oportunidades de mercado, possibilidades. Não oportunidades, possibilidades de mercado. E isso ele vai puxando o Flamengo mais para perto do futebol da Europa e cada vez mais distante do futebol brasileiro, assim, do que é o nível médio dos elencos do futebol brasileiro. É um trabalho de dar mais peso e dar uma cara mais internacional ao Flamengo mesmo, porque são jogadores que estão habituados ao dia a dia do futebol de lá. Onde é que está o Samuel Lino? Onde é que está o Emerson Royal? Onde é que está o Saúl? Onde é que está o Danilo? No Flamengo. Então, o Jorginho, são jogadores reconhecidos lá, sabe? Que foram titulares em grandes clubes de lá. É um peso muito grande que o Flamengo vem ganhando, mudando um pouquinho esse foco das contratações. Cara de nova gestão, né? Com o Boto também. O Felipe Luiz traz muito desse conhecimento, né? Não à toa a gente vê esses jogadores do Atlético de Madrid, da onde ele bebeu muito a fonte ali de Simeone. Eu acho que é uma tendência. A gente estava até perguntando para o Prats aqui, enquanto o Pedro falava, tentando relembrar os últimos jogadores que o Flamengo foi buscar no mercado nacional aqui, né? Então, Léo Ortiz, Alan, aí mais distante, Claudinho, centroavante, porque a tendência é essa, né? O Carlinhos perdeu. Claudinho. O Pereira Carlinhos. também, né? O Pereira mais lá atrás, né? De Atlético Paranaense, mas já agora com a mira já muito clara, né? De mercado. Então tá aí, nação rubro-negra. Olha o Flamengo aí, avassalador no Mercadão da Bola. Sexta-feira de contratações, sexta-feira de novidades. Então assim, eu tô muito, mas muito feliz com tudo isso que vem acontecendo com o Flamengo. Jogadores que estão vivendo, né, o seu auge na Europa, voltando aqui para a América do Sul. Caso do Samuel Lino, eu sei que ele tá em baixa, mas assim, é um ponta muito qualificado. O Flamengo conseguindo contratar esse jogador, eu tenho certeza que é para parar o aeroporto. É para parar o aeroporto, ele chega, veste a camisa e sai jogando. Então assim, é um cara extraordinário, é um cara com muito potencial, tem muita qualidade. Então assim, eu tô muito feliz, tô na expectativa muito boa de que o Flamengo possa, né, fazer essa janela, uma janela extraordinária e consiga, né, ter o grande potencial de vencer todos os campeonatos em que disputar. Essa que é a verdade. Então assim, tô na expectativa muito boa de que o Flamengo possa sim ganhar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, para a alegria da nação rubro-negra. Antes de finalizar esse vídeo aqui,
saiu uma informação de que o Grêmio teria o interesse de repatriar o atacante Everton Cebolinha. Alô, Grêmio, se você tiver com o dinheiro em caixa, meu filho, a hora é agora. A hora é agora. Abre os cofres e contrata o Everton Cebolinha, que até hoje não disse para que veio, né? Até hoje não mostrou o seu potencial e, pelo que eu tô vendo, não vai mostrar mais. Então, assim, o Flamengo, né, se desfazendo do Michael e também do Everton Cebolinha, o Flamengo ainda vai ter mais um dinheiro em caixa para contratar um reserva para o Samuel Lino, que aí poderia ser do scout do José Boto, ou o Mickey, ou outro reforço. É claro que o Mickey agora, muito difícil dele voltar, né, dele vir jogar aqui, né, como no Flamengo, mas o Flamengo tem diversas opções, tem um scout muito qualificado e tá mostrando aí, contratando jogadores com oportunidade de mercado, né? Foi assim com o Emerson Royal, foi assim com o Saul. Então, assim, eu tô muito confiante de que o Flamengo possa trazer, né, mais um ponta esquerda, caso o Michael e o Cebolinha possa sair ainda nessa janela de transferências. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Gostaram desse grande conteúdo? Então se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!